nós vamos conversar agora com um dos maiores especialistas em pão no Brasil, o campinense Augusto César de Almeida, que acaba de lançar um livro sobre a história da panificação brasileira. Então, boa tarde. Boa tarde, Mônica. O senhor já lançou 7 livros sobre panificação. Então, como é que surgiu o interesse por esse assunto? Eu tive a oportunidade, Mônica, de fazer um curso com um dos maiores especialistas em panificação do mundo, o professor Raymond Calvel, um francês que tem feito trabalho em todo o mundo na área de panificação. E esse aprendizado me envolveu bastante. Certo. No caso, o senhor aborda nesse livro, é um assunto generalizado em relação à panificação, nesse livro atual? Esse 7º livro, ele traz uma nova perspectiva de algo que nunca foi escrito na panificação do Brasil, que é a história. O que a gente tem visto no Brasil é se perder bastante a memória do que foi feito no passado. E na panificação não é diferente. Em Campina Grande a gente tem um exemplo muito interessante, que é a Padaria das Neves. Ali, para mim, eu conheci muito a Padaria das Neves, o quanto tinha de história ali dentro, fazendo as bolachas, fazendo produtos antigos em fornos de alvenaria. Tudo isso desapareceu. E isso aconteceu em todo o Brasil. Então, o livro é um registro dessa história desde o período do Império até os dias atuais. Justamente o que eu ia perguntar, Campina Grande está citada no livro somente nesse caso da panificadora das Neves? Não, exatamente. A questão de Campina Grande é algo bastante interessante e polêmico, porque eu creio que se alguém possa até depois se dedicar um pouco mais a estudar esse assunto, porque em 1819 é citado algo bastante estranho para muita gente, que em Campina Grande havia trigo, né? Em 1939, um viajante francês, também passando por essa região, ele verificou a quantidade de trigo que se plantava na região. Então você percebe um período longo onde se tinha plantações de trigo. E aí eu brincaria até com você, dizendo assim, de onde será que veio o nome Campina Grande, né? Será que era da grande quantidade de trigais que existia na região, talvez aquelas paisagens verdes existentes na região? Quem sabe se não foi isso. Então o livro traz curiosidades desse tipo e traz Campina Grande envolvido dentro desse contexto, além do mais a parte também da feira, onde muito se tinha a venda de farinha de trigo, venda de pães, tudo isso também está registrado no livro. Campinense não tem jeito, eu tenho que falar da terrinha, né? Uhum. Nesse caso, o pão no Brasil passou por modificações? Sim, com certeza o pão ele vem de uma influência portuguesa e o livro ele remonta, né, a história não só baseado no que os portugueses produziram, mas a gente volta a Portugal antes do descobrimento, faz uma avaliação do que foi influência sobre a panificação de Portugal, os árabes influenciaram Portugal, os espanhóis, os italianos, essa panificação de Portugal viaja para o Brasil, nós temos um registro aonde tem já nas caravelas registro do pão, né, o primeiro documento histórico, a Carta de Pero Vaz Caminha, falando sobre pão no Brasil, ali no descobrimento. E a gente percebe que no decorrer do Império, colônia, a República, todas as transformações e influências que ocorreram políticas e sociais sobre a panificação, elas influenciaram na qualidade, no aspecto, na forma da padaria, na forma do pão, e foram mutações que foram ocorrendo. Inclusive, como eu sou engenheiro, né, e tenho essa especialização em panificação, a gente percebe também a mudança nos métodos de produção do pão. Então, justamente, o senhor como pesquisador, com a avaliação, por falar em qualidade, né, também com a avaliação do pão produzido no Brasil? A gente tem muito na panificação o foco no pão francês, né, no que se chama pão francês. E eu sou um crítico muito forte da qualidade do pão francês. Eu tenho dito em vários artigos que eu escrevo de que a qualidade do pão francês tem caído. Porque quando você pensa no pão francês, você tem que pensar em algo que é um pão crocante, com aquela abertura que a gente tecnicamente chama de pestana, tem que ter uma estrutura de miolo bem formada, ser úmido dentro do miolo. E o que a gente percebe no pão francês dos dias atuais são pães muito frágeis de estrutura, pães que murcham, pães muito elásticos. Então, há realmente uma perda de qualidade, Mônica, no nosso pão francês, que é o carro-chefe das padarias, né? Mas no Brasil, em relação a consumo,
O brasileiro deixou de consumir pão, está consumindo menos pão, aliás, por conta de constantes aumentos do trigo? Há essa redução de consumo ou não? Não se pode atrelar, vamos dizer, o consumo de pão a aumentos no preço do trigo. Não haveria essa correlação. O crescimento do pão no Brasil, o consumo de pães no Brasil tem sido vegetativo, né? Agora, isso mais decorrente das alternativas de produtos concorrentes com o pão. Então, hoje você vai num supermercado, vai numa padaria, a variedade de produtos que concorrem com a opção pão são muito grandes. Então, isso requer de que o panificador melhore cada vez mais o seu portfólio, melhore cada vez mais os seus produtos produzidos na padaria, para atender os consumidores de forma adequada, né? Então a gente vê um tema que parece simples, né? O pão, a panificação, e um assunto que rende bastante. Com certeza, o assunto é longo, mano. Certo. Então, como fazer para adquirir o livro A História da Panificação Brasileira? O livro, ele, como eu falei há pouco, ele é um livro inédito no Brasil. A gente tem a disponibilização através de um e-mail que se faz contato. Não sei, posso Pode falar? Falar o e-mail, é a Max Foods, MAXXI, Foods, de alimentos, @uol.com.br. Fácil de adquirir o livro, e a gente, através desse e-mail, é feito o contato e posteriormente envia por correio e todos aqueles processos normais. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no Itarará.